Fala galera, beleza? Gutão aqui na área. E hoje para falar de um assunto que principalmente nós brasileiros gostamos muito, mas quem não gosta, né? Dividendos, né? E aí a gente está falando especificamente, gente, de dividendos em dólar. Vocês sabem bem, a gente fala aqui, em sua maioria, dividendos em dólares USD. Como vocês sabem, aqui a gente fala de investimento no exterior. Então, legal, porque tem o fundo imobiliário, porque tem os REITs, enfim, bastante coisa. Não vou abordar REITs agora, se vocês quiserem, em algum outro vídeo eu abordo com o maior prazer, mas hoje não teremos REITs, tá? Fica aqui só. Os REITs são os fundos imobiliários dos Estados Unidos. A gente não vai falar deles hoje, mas só para vocês saberem o que caracteriza um REIT, eles têm que distribuir pelo menos 90% do caixa mensalmente que eles obtêm no período, tá? Mas vamos lá. Quais são algumas opções interessantes de ETF visando dividendo aqui nos Estados Unidos? Eu separei alguns aqui para vocês. Os que eu achei que são mais bacanas. Tem um outro famoso também, que é o SCHD, se eu não me engano, né? Tem mais esse aqui, SCHD. Mas esses aqui eu não acho que deixam nada a desejar, tá? Então vamos lá. Tem dois do JP Morgan, um da SPDR e o outro ali da iShares, que é da BlackRock, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou explicar cada um deles, e aí vocês chegam às conclusões de vocês. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu só estou aqui tentando ajudar vocês a investir um pouco melhor o recurso de vocês, tá? Primeira coisa que deveria chamar a atenção, né? O que a gente tem que olhar quando a gente avalia isso aqui, né? O beta, obviamente a performance e o yield. Não necessariamente a melhor performance quer dizer que é o melhor instrumento, justamente por conta desse cara aqui, do beta, tá? Beta, basicamente, o que quer dizer? O quanto que um ponto percentual no underlier, né? No caso aqui, o benchmark, o que ele está tentando replicar, o quanto que uma mudança de um ponto percentual, o quanto que este instrumento varia. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: no caso desse JEPI, que é o Equity Premium Income ETF do JP Morgan, e ele aqui tem como benchmark o SP500, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se o SP500 cai 1, ele varia meio, tá? É basicamente isso, é uma medida de volatilidade. E aí, aqui tem bastante coisa legal, tá, gente? Então, o que a gente vai olhar é o seguinte: primeiro, distribuição. Você tem alguns que são mensais, outros são trimestrais. O que é o normal? Distribuição trimestral. Aqui o DGRO e o SPYD, né? Que SPY, vocês sabem bem, o SPY é um dos ETFs de SP500 mais conhecidos, é um dos maiores para o SP500, e o D no final de dividendo, né? Então, basicamente, o que esses caras fazem? Eles investem em empresas que distribuem dividendos altos de forma recorrente, tá? É um portfólio relativamente concentrado quando a gente olha os outros, né? As outras, enfim, os outros veículos aqui. A gente está falando da SPYD agora, então são 80 holdings. Ele no ano ele anda 18, só que um yield de 4%. O que é o yield nesse caso, tá? O yield aqui a gente vai entender como distribuição. Cash, né? Esse é o quanto de cash que entra na conta. Legal? Então, pois bem. Aí, com um beta relativamente alto, então ele anda bastante próximo ali do índice, e esse large value, o que é? Ele só investe em empresa grande.
Então imagine o seguinte aqui, se você entrar lá na lâmina do fundo, você vai ver empresas que já são enormes, que já não, para elas, a gente não espera muito mais crescimento, a gente espera realmente a manutenção desse fluxo de caixa relevante, ela não precisa reinvestir tanto na empresa a ponto de não poder gerar valor para os seus acionistas através de dividendos, tá? Então é um pouco disso. Aí você vai ver, tem as farmacêuticas, vai ter as empresas de tabaco, indústria, etc, etc. E aí, com uma característica parecida do SPYD é o DGRO, também com distribuição trimestral de dividendos. Ele tem uma performance um pouco melhor, né, 2 pontos percentuais melhor, então ele anda mais junto do índice. Um yield, né, uma distribuição um pouco mais baixa. Esse yield aqui é 12 meses, tá? O beta um pouquinho mais baixo também. Então, batendo o olho aqui, e ele é mais diversificado. Batendo o olho aqui, se você busca somente o yield, né, a distribuição, o SPYD seria melhor, mas é a única coisa que ele é melhor, porque ele varia mais, 87 é maior que 82, e a performance dele é pior. Então, batendo o olho aqui para este período deste ano, até final ali de outubro, eu iria DGRO over SPYD, tá? Sempre. Então, o SPYD meio que cai nessa. Então, esse ficaria, o DGRO ficaria melhor que o SPYD. E esses caras são fundos de dividendos puros, né? Então, eles fazem, eles buscam essa distribuição através da distribuição das empresas. O que é relevante aqui, tá? Quando a gente fala desses outros dois aqui, vou mudar a cor, o desculpe, o JEPI e o JEPQ, esses dois caras aqui, a gente está falando uma distribuição mensal, que é o objetivo do fundo, tá? Com uma performance, se você fala assim, mas a performance do JEPI, no caso aqui, é 12,50 só, horrível tal, mas o beta dele é baixinho, né? Então, ele diminui a volatilidade de um portfólio, tá? E o que ele busca? Ele busca uma exposição parecida ali com a SP500, mas para gerar renda mensal. Como? Através de derivativos. Tá aqui, ó, derivativo, income, derivative income. Legal? E o que é bacana? Como que eles fazem isso? Então, eles têm lá um portfólio que replica um portfólio, no caso do JEPI SP500, né? JEPI USP500. E no caso do JEPQ, vou apagar aqui para não ficar muito feio. No caso do JEPQ, o Nasdaq, tá? O NDX, o Nasdaq 100, né? Que é seria o QQQ para quem acompanha. JEPQ, seria aqui o Nasdaq 100. São as 100 maiores centros financeiros. Legal. Dito isso, tá? Eles buscam essa distribuição através de derivativos. Quais derivativos? Eles vendem calls, tá? Então eles têm lá um portfólio e eles vendem opções de compra contra esse portfólio. O que é isso? Eles vendem para alguém o direito de comprar um ativo a determinado preço, tá? Então aqui eu tenho, se vocês olharem, basicamente o que eles fazem é isso aqui, ó. Vamos colocar aqui a 20 mil pontos, né? O Nasdaq. Aí ele vai lá e ele vende um call. O que é isso, né? Então ele recolhe um prêmio a um determinado strike, vamos dizer aqui que seja 22 mil. E aí, a partir daqui, ele começa a perder dinheiro. Mas não tem problema, porque ele já está coberto, tá? Então, o objetivo dele é uma venda recorrente,
é uma venda, a melhor palavra para ela é sistemática, para recolher estes prêmios aqui e remunerar, né? Esse aqui ser a distribuição, né? Remunerar ali os cotistas, tá? A distribuição. Eles também chamam isso aqui de dividendo sintético, tá? Dividendo sintético. Por que sintético? Porque não é aquele dividendo puro, não é a empresa que está falando, que está distribuindo e o gestor ali repassando, tá? Por que é legal? Porque se você reparar aqui, as performances são bastante bacanas e o que mais chama atenção é a capacidade de gerar distribuições mensais, tá? Com yields bastante elevados. Quando um e quando o outro, né? O JEPQ, ele tem um componente aqui de crescimento, né? De growth. Se você reparar, porque se o underlier dele, então os ativos que estão dentro do fundo e ele está vendendo essas opções de compra para remunerar isso, a verdade é que se o mercado vai indo de forma não tão volátil, o portfólio como um todo cresce, o que explica muito a performance aqui de 18%. Tá? E o que é bacana? No caso de um downturn, né, então se o mercado cai, a não ser que caia de forma muito brusca ou suba de forma muito brusca, a performance piora um pouco, mas o fato dele gerar esses dividendos sintéticos, falando de performance, o mercado, esses ativos acabam tendo um buffer, caindo um pouco menos. Essa trajetória aqui, eu peguei o gráfico de um para exemplificar, esse aqui é o JEPQ, tá? JEPQ. Vou pôr o verdinho de volta, que é o que eu estava fazendo. JEPQ. Essa queda aqui, daqui até aqui, tá? Foi 10 de julho, mais ou menos, até 7 de agosto. Ele caiu 11, um pouco mais de 11, tá? O underlier, né? Então você pega o QQQ e o Nasdaq 100, o QQQ seria o ETF, né? O QQQM, que eu prefiro, inclusive, mais barato. Ele caiu 13, tá? O que explica a diferença se teoricamente é a mesma coisa? Isso aqui. O fato da gente estar remunerando esse portfólio ao mesmo tempo, tá? Agora, falando do seu portfólio, como eu utilizaria essa inteligência, tá? E aí, aqui, para portfólio. Eu faria... Você pode... Se for uma estratégia de longuíssimo prazo e você acreditar em ações de crescimento, etc., o JEPQ funciona bem, tá? Como a gente, né, a gente não sabe o que acontece para frente, a gente nunca consegue prever uma coisa ou outra no mercado. Eu acho que utilizando esses 4 exemplos aqui, fazer um blend, misturar o JEPQ com aqui o DGRO, pode ser um bom mix. Por que não o JEPI? Simplesmente uma questão de diversificação da fonte da renda, tá? Os dois vão ter o underlier parecido, tá? Mas a fonte desse dividendo diferente, tá? Isso é importante. Então, o JEPQ tem aqui um componente de growth, seria como se você estivesse vendendo, na prática, você mesmo tivesse investido lá no QQQM e vendendo sistematicamente opções para remunerar seu portfólio, opções cobertas, tá? Calls, no caso. E o outro aqui seria como se você tivesse investido sistematicamente em empresas com bons dividendos. Tá? E por que não os dois de derivativo? De novo, você pode fazer o que você quiser com o seu portfólio. Eu acho que a performance do DGRO
com as distribuições trimestrais, para mim, fazem mais sentido, porque aí eu decido quando eu vou ter um evento de liquidez, que também vira para um pagamento de imposto, né? Lembrando que dividendo aqui fora, ignorando o usage, né? Que daí fica para uma outra conversa, o imposto a pagar é de 15%, né? A alíquota de 15% sobre ganho de capital. Ganho capital. No caso de dividendo, 30% retido na fonte. Então, por isso que eu acho que faz sentido carregar um que tem uma performance incontestável, JEPQ, e o DGRO ainda que com o yield um pouco mais baixo, eu acho que ele faz sentido, porque ele entrega uma performance boa e acaba ajudando um portfólio ao longo do tempo nessa acumulação de dividendos, distribuição e acumulação de valor nele mesmo, né? Então eu dividiria entre os dois. Tá certo, gente? Rapidinho hoje. Obrigado, valeu. Qualquer dúvida é só mandar mensagem.